Meus irmãos, graça, paz e esperança da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria novamente poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu quero convidá-los para que se dirijam ao texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler uma parte desse capítulo. Relembrando que hoje pela manhã o pastor Geraldo falou sobre as características da liderança da igreja, aproveitando o ensejo do estudo dado ontem aos diáconos. O diaconato é um dos 18 dons espirituais mencionados no Novo Testamento. E esse tema dos dons espirituais é tratado em 5 passagens do próprio Novo Testamento. Nesse capítulo, 1 aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 14 dessa carta, Romanos 12, Efésios 4, e na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículos 10 e 11, Pedro resumidamente menciona 2 categorias de dons, ou resume os dons em 2 categorias. Dons de expressão verbal, ele fala, se alguém fala, assim que aparece no texto, e dons de serviço, se alguém serve, também é assim que aparece no texto. Então, é sobre esse assunto que a gente vai meditar nessa noite, a partir do texto de 1 Coríntios 12, a partir do versículo 1. Me acompanhem, por favor, na leitura. A respeito dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, versículo 1. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. Por falar em dons, você já descobriu qual é o seu dom? Olhando a lista bíblica, que menciona em torno de 18 dons, eu falo em torno porque existe alguma dúvida entre os estudiosos se são 17 ou 18. Particularmente eu penso que são 18, seguindo alguns comentaristas. Olhando para essa lista de dons no Novo Testamento, você é um profeta, um diácono, um administrador, o que preside, pesquisador, ou seja, que tem o dom do conhecimento, conselheiro, pois tem o dom da sabedoria, apóstolo,
como Paulo que escreveu essa epístola, ou exortador, encorajador, como aquele que recebeu o dom da exortação? É sobre esse assunto que vamos meditar nessa noite, com o objetivo de ajudar os irmãos que ainda não encontraram sua função no corpo de Cristo e incentivar a outros a que exercitem seus dons para a glória de Deus, o que redundará com certeza na edificação dos crentes e também no benefício, no bem-estar das pessoas com as quais esses crentes que descobrem os seus dons convivem. A igreja, Paulo usa essa figura nesse capítulo, é um corpo, e todas as partes do corpo são importantes. Não deve, portanto, existir espaço para inatividade ou ociosidade entre nós, porque cada crente recebe pelo menos um dom espiritual. O versículo de número 11 diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Meus irmãos, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. A igreja, nós precisamos uns dos outros. E no que diz respeito ao assunto dons espirituais, existem 3 perigos que devemos evitar. O primeiro aparece já nesse capítulo. É o perigo do desconhecimento ou da ignorância. Notem o que Paulo diz já no versículo inicial: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, que desconheçam esse assunto. E faz todo sentido colocar nesses termos, porque quando a gente não conhece, quando a gente não está devidamente instruído sobre determinada matéria, a gente vai se perder, a gente vai meter os pés pelas mãos. Eu, por exemplo, sou uma negação para carro, para automóvel. Eu fico orando para não dar um problema, certo, no carro, porque se der o problema, eu não vou conseguir resolver. Eu não tenho conhecimento sobre aquela matéria. Em relação aos dons espirituais, desconhecer o assunto é um perigo, é um problema. Existe um outro perigo, é o uso inadequado dos dons. É diferente do primeiro perigo. Se alguns não conhecem, não entendem, não têm o conhecimento adequado sobre a matéria, outros conhecem, mas usam de maneira irresponsável, indevida, os dons, as capacidades que Deus ofereceu à pessoa. Isso acontecia na igreja de Corinto. Notem no capítulo 14, versículo 40, que Paulo termina esse capítulo dizendo: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Por que Paulo termina o capítulo com essas palavras? Porque havia confusão na igreja de Corinto com respeito aos dons espirituais. Eles valorizavam ou supervalorizavam, por exemplo, o dom de falar em outras línguas e diminuíam ou não viam com os mesmos olhos, não davam a mesma importância para o dom de misericórdia ou de serviço. Havia essa desproporção. E notem que Paulo, nesse mesmo capítulo, no versículo 26, chama a atenção da igreja. Que fazer, pois, irmãos? Capítulo 14. Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Ou seja, havia concorrência. Por quê? Porque cada um queria manifestar o seu dom, queria chamar mais a atenção. E na igreja, o único que deve ocupar a atenção é a estrela da igreja, é Jesus. Nós somos servos. Então, um outro perigo é o uso inadequado dos dons, o que reflete, por sua vez, a imaturidade das pessoas que assim se comportam. Um terceiro perigo é mencionado na segunda carta de Paulo a Timóteo. Escrevendo ao jovem pastor Timóteo, Paulo disse o seguinte: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O terceiro perigo é o desânimo espiritual, é o abatimento, é a depressão. O desânimo ou depressão pode paralisar uma pessoa e inabilitá-la para um ministério.
Isso no âmbito da igreja, mas isso aí pode ser aplicado a qualquer esfera, inclusive, certamente, ou também, por certo, entre aqueles que não são crentes. Eu, no ano 2007, eu tive um episódio de depressão. Até hoje, pela graça de Deus, foi o único. Eu fiquei numa condição muito ruim, irmãos, e o presbitério, eu já era pastor na Grande São Paulo, o presbitério entendeu, certo, até pelos laudos, que eu estava numa condição que precisava de ajuda. O presbitério disse assim: Marconi, vai lá para o Maranhão, eu sou de São Luís do Maranhão, vai lá para o Maranhão, não te preocupa com nada. Fiquei 3 meses de molho, 3 meses descansando a cabeça, certo? Me cuidando para depois retomar o ministério. Naquela ocasião, eu não tinha condições de exercer o dom pastoral que Deus me deu. Algo semelhante estava acontecendo com Timóteo. Provavelmente Timóteo estava desanimado, decaído, devido às complexidades e dificuldades da labuta ministerial. E por isso que Paulo fala: por esta razão, pois te admoesto, te recomendo, te exorto a que reavives o dom de Deus que há em ti. Ou seja, uma pessoa que tem o dom que você tem, Timóteo, não deve ficar nessa condição. Esses são os perigos em relação ao tema dos dons espirituais: ignorância ou desconhecimento, uso inadequado e desânimo ou depressão. A descoberta do dom por parte do cristão e o exercício saudável do mesmo é de fundamental importância para o desenvolvimento da igreja. Deus reservou para cada um de nós um lugar e uma função no seu corpo, que é a igreja. O olho não pode ouvir, a boca não pode ver, e a mão não foi feita para andar. Cada membro, cada órgão tem a sua específica função, cumpre o seu papel. Nós somos todos parte do corpo e cada um deve cumprir a sua função. Quando isso acontece, ou melhor, quando isso não acontece, a engrenagem, o funcionamento da igreja emperra e nos parecemos a torcida na arquibancada. O que acontece? Na maioria das partidas de futebol, existem milhares de pessoas nas arquibancadas assistindo a disputa entre os jogadores. Meus irmãos, a igreja não pode se assemelhar à torcida na arquibancada. Muitos vendo, assistindo e poucos trabalhando, poucos vestindo e suando a camisa. Quando isso acontece, isso gera cansaço naqueles que, me permitam colocar nesses termos, carregam o piano, e desequilíbrio. Portanto, aprendamos hoje sobre o fim proveitoso dos dons espirituais. Paulo menciona essa frase aqui no versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. O fim proveitoso dos dons espirituais, esse é o tema da nossa mensagem. Primeira pergunta que revela a primeira parte do sermão é a seguinte: o que é dom espiritual? Pastor, até aqui está dando para entender, mas uma dúvida: o que é dom espiritual? A palavra que Paulo usa para dons, que aparece nos versículos 4, 9, 28, 30 e 31, é a palavra carismata ou carismaton. Carismaton é carismata no plural. Carismata ou carismaton, ambas palavras derivam de caris, que na língua grega é graça, que por sua vez significa favor, graça propriamente dito, é um favor imerecido. E é justamente daí que vem a palavra que nós usamos, inclusive em nossa língua, carismática. Uma pessoa carismática é alguém que transmite graça e simpatia. E por que se diz que uma pessoa é carismática? Porque a raiz da palavra tem a ver com caris, com graça. Portanto, um dom espiritual é uma dádiva, é uma graça outorgada, distribuída por Deus a cada crente, visando um fim proveitoso, visando um objetivo supremo.
E notem que a própria Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, as três pessoas estão envolvidas nessa distribuição dos dons. Por quê? Paulo menciona no versículo 4, ora, os dons, que são habilidades espirituais, são capacitações que o Espírito Santo dá a cada crente. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então Paulo liga os dons, essas habilidades espirituais, ao Espírito Santo. E também a diversidade, versículo 5, nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O que é serviço aqui, certo? Nós usamos normalmente bastante a palavra ministério. Aquele que serve é aquele que ministra. A ideia é a seguinte: quando alguém descobre o seu dom e o cumpre e o exercita, essa pessoa realiza um ministério. E esse ministério está ligado à pessoa de Jesus, e também à diversidade dos serviços, mas o Senhor mesmo. E a diversidade nas realizações, versículo seguinte. Realizações têm a ver com os resultados. Mas o mesmo Deus, Deus Pai, é quem opera tudo em todos. Que coisa maravilhosa. A Trindade envolvida na distribuição dos dons, certo? Dons, habilidades espirituais, ligados ao Espírito Santo. Ministério, resultado do exercício dos dons, ligado à pessoa de Jesus. E os resultados, a consequência do ministério, Paulo liga a Deus Pai. Então, meus irmãos, a Trindade, que eternamente existe, Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam em harmonia e estabelecem os papéis que cada pessoa realiza, é quem distribui os dons na vida da igreja. Exemplificando assim que nós que somos parte ou partes, no plural, do corpo de Cristo, devemos funcionar de maneira harmoniosa, certo? A boca em sintonia com os olhos, o ouvido em sintonia com a cabeça, com aquilo que o cérebro determina, o braço em harmonia com as pernas, para que esse corpo possa progredir, possa funcionar de maneira adequada. Essa mesma ideia, certo, aparece em outros textos. Eu só quero aqui evocar Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13, porque ali Paulo coloca de maneira muito clara também qual é o propósito, qual é o fim proveitoso. Paulo diz em Efésios 4, 12, certo? Ele está falando de dons. Note, o pastor Geraldo inclusive evocou esse texto hoje pela manhã, que no versículo 7 de Efésios 4, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, Jesus levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Legal. Versículo 12. Com vistas, por quê os dons foram concedidos? Com vistas, versículo 12, ao aperfeiçoamento, ou seja, ao desenvolvimento dos santos, dos crentes, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Em outras palavras, quando os dons são identificados e colocados em prática, o corpo funciona de maneira correta, e esse corpo está conectado à cabeça que é Cristo, certo? E nós vemos a beleza da igreja de maneira mais evidente, de maneira mais plena. Porque a cabeça é perfeita, é Cristo, e o corpo está funcionando de acordo com os comandos da cabeça. Esse é o fim proveitoso dos dons, o aperfeiçoamento, o desenvolvimento dos santos. Que coisa maravilhosa, quando alguém descobre e coloca o seu dom em prática, ele abençoa os demais. Enquanto vocês estão aqui sentados e eu ocupo o púlpito, tem irmãos ali na porta, os diáconos, que estão trabalhando, né? Aí, não vigiando, né, o templo, mas buscando dar assessoria às pessoas que precisam de algum apoio, de algum suporte. Existem irmãs que nesse momento estão ensinando as crianças. É provável que elas tenham, se não todas, mas algumas, o dom do ensino. Eu estou aqui, o pastor Geraldo, quando prega, certo? Ou outro irmão que tem o dom do ensino,
transmite, né, ocupa aqui a liderança, o púlpito, pratica o dom do ensino. Os presbíteros, quando se reúnem com o pastor, estão ali exercendo o governo espiritual da igreja. Existem as pessoas que se envolvem, certo, com aquilo que a Bíblia chama de serviço, ministério de misericórdia. É provável que essas pessoas tenham recebido o dom de misericórdia, o dom de serviço. Meus irmãos, que coisa maravilhosa quando os crentes descobrem qual é a função, qual é o lugar, qual é o espaço que Deus reservou para cada um no corpo de Cristo. Você já descobriu qual é o seu dom? Reflita sobre isso. Segunda parte diz respeito à natureza dos dons espirituais. Já explicamos que o dom espiritual é uma habilidade dada por Deus para que o crente cumpra ou desenvolva um ministério que vai abençoar, que vai ter resultados, e esses resultados abençoarão a vida da comunidade. Mas e a natureza dos dons mencionados nesse capítulo? Paulo menciona a palavra de sabedoria no versículo 8. É a capacidade de aplicar a verdade de Deus em situações difíceis. Existem pessoas na vida da igreja, certo? Que foram dotadas por Deus com essa sensibilidade, com essa capacidade acima da média. A Bíblia menciona, por exemplo, Salomão, o homem que recebeu a maior porção de sabedoria da história. Em certa ocasião, duas mulheres chegaram à presença de Salomão, disputando, reivindicando uma criança. E nós sabemos o transfundo da história. Uma delas tinha dormido e matado o seu bebê. Havia acontecido um acidente. E o que ela fez? Ela usurpou, certo? Ela tirou o bebê da outra, justamente porque o dela tinha falecido. E aí, certo, obviamente, a mãe não aceitou aquilo. Óbvio. E as duas chegaram à presença de Salomão, reivindicando a maternidade daquela criança. Eu vou resumir a história, tá bom? Salomão, homem sábio, dirigido por Deus, disse: soldado, pode aí partir a criança, metade para cada, e aí resolve o problema. A verdadeira mãe caiu em prantos e disse: não, eu prefiro que ele fique vivo com ela do que vê-lo morto. E assim Salomão descobriu qual era a verdadeira mãe. Sabedoria é ter solução divina para os problemas complexos da vida. A Bíblia menciona também aqui, no mesmo versículo, palavra de conhecimento. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. É a capacidade de entender de maneira profunda a verdade de Deus revelada na Escritura. De conectar os textos, de fazer relações, de demonstrar uma aptidão acima do normal em relação a penetrar os mistérios da palavra de Deus. A Bíblia menciona, por exemplo, um homem chamado Apolo. Diz a Bíblia em Atos o seguinte: chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. A Bíblia diz que Apolo era poderoso nas Escrituras, em outras palavras, era um homem de grande conhecimento bíblico. Existem pessoas na vida da igreja que têm esse dom. O texto menciona também, a outro, versículo 9, no mesmo espírito, a fé. Essa fé não é a fé salvadora, não é a fé que todos os crentes, ou que cada crente recebe para crer em Jesus, não é a fé salvadora. Essa fé tem a ver com o dom da visão espiritual. Também não é visão no sentido místico. Eu tive uma visão. Eu estou aqui, certo, decifrando o mistério. Esqueça isso, é bobagem, isso é viagem.
O dom da fé é a capacidade de agir ou atuar em prol do reino, diante de circunstâncias difíceis, diante das quais a maioria dos crentes não avança. Quero aqui mencionar 2 exemplos bíblicos. Abraão, chamado inclusive de pai da fé. Deus apareceu a Abraão e disse assim: Abraão, em Ur dos Caldeus, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Deus nem deu o endereço. E não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha aplicação naquela época. Abraão, sai da tua terra, sai do Paraná, do Mato Grosso, da Bahia, do Maranhão, de Minas, Rio Grande do Sul, e vai. Para onde, Senhor? Não importa, eu vou te mostrar o caminho. Assim, diz a Bíblia, partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele, e era Abraão de idade de 75 anos. Gente, Abraão não era um jovenzinho, de 18, 20, 25, 75. Ele creu na palavra de Deus, e foi para uma terra, para um destino que ainda não tinha sido revelado. Isso é uma fé. Essa é uma capacidade extraordinária. Outro exemplo, está lá o exército de Israel, tremendo de medo de Golias. Chega Davi, jovenzinho, pequeno. Eu vou contra esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Ele vem contra mim com paus e pedras. Eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E vocês sabem o resto da história. A fé que Deus concede a alguns crentes, a capacidade de crer no poder de Deus, a isso esse dom se refere, ou esse dom da fé tem a ver com isso, essa capacidade extraordinária de crer na palavra de Deus. O texto também menciona dons de curar, certo? Realizar curas, como Jesus realizava. A Bíblia menciona pessoas como Elias, Pedro e Paulo, que tiveram esse dom. Por exemplo, em Atos 3, quando Pedro e João foram orar no templo, viram um coxo. Qual foi a palavra de Pedro? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Dom de cura. O texto também menciona operação de milagre. Milagre é um acontecimento absolutamente incomum, absolutamente fora do normal, absolutamente extraordinário. Exemplo, transformar água em vinho. Multiplicar uns poucos pães e peixes para alimentar milhares de pessoas. Milagres foram feitos por Moisés diante de Faraó e dos egípcios. Operações de milagre. O texto também menciona aqui, no versículo 10, profecia. O que é profecia? O que é dom profecia? Não confundir dom profético com ofício profético. Com a experiência que homens como Isaías, Jeremias e outros do Antigo Testamento tiveram. O dom profético não é outra coisa, senão aquilo que está explicado aqui no capítulo 14. Notem, capítulo 14, Paulo diz: segui o amor e procurai com zelo, versículo 1, os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Por quê? Porque havia uma histeria, havia uma busca exacerbada, exagerada, para falar em outras línguas. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Ou seja, o profeta é aquele que manuseia a escritura, e com a escritura, através da escritura, ele edifica, exorta e consola. Notem também o versículo 31, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Então, o dom profético, que o Novo Testamento menciona, não tem nada a ver com
Aquela experiência que alguns profetas do Antigo Testamento tiveram, e veio a minha palavra do Senhor. Eu tive uma visão como Isaías, que viu o Senhor sentado no seu alto e sublime trono. Nada a ver com aquela experiência. Aqui tem a ver com estar plenamente lúcido, ler, estudar, conhecer a Bíblia e saber aplicá-la à vida das pessoas. O Novo Testamento menciona em Atos Judas e Silas, não Judas aquele que traiu Jesus, mas outro, certo? Que também, diz o texto bíblico, eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Outro dom mencionado aqui no capítulo 12, discernimento de espíritos. Como esse dom é necessário hoje? Obviamente, pastor, só hoje não. Necessário em todas as épocas, mas parece que na nossa época, devido à grande quantidade de impostores, de falsos cristos, de falsos profetas, de pessoas que se apresentam à igreja como pastores, como ovelhas, quando na realidade são lobos, que estão aí à procura para destruir, para matar. Como esse dom é necessário? Esse dom tem a ver com perceber as más intenções e o erro na vida da igreja. Lembram de Ananias e Safira? Atos capítulo 5, escutem o que Pedro disse a Ananias. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E Ananias caiu duro. Ninguém revelou isso a Pedro, senão o Espírito Santo. É interessante que alguns capítulos depois, em Atos, houve um homem chamado Simão o Mago. Simão o Mago ficou impressionado com o poder dos apóstolos. Os apóstolos falavam em nome de Jesus, pregavam em nome de Jesus, expeliam demônios em nome de Jesus. E Simão o Mago ofereceu dinheiro. Ei, por quanto vocês me vendem essa magia, esse poder? E Pedro também repreendeu Simão o Mago, porque Simão o Mago estava com má intenção. A pessoa que tem o dom do discernimento de espírito, do discernimento espiritual nos termos bíblicos, ela com mais facilidade, mais rapidamente, ela consegue sentir o cheiro das más intenções. Ela consegue perceber mais rapidamente onde está a mentira, onde está o engano, onde está a podridão na vida da igreja. O texto fala também de variedades de línguas. Variedade de línguas. Ora, as línguas mencionadas aqui não são outra coisa senão idiomas. Só que a diferença é a seguinte, certo? A gente, para aprender um idioma estrangeiro, normalmente tem que suar a camisa, hein, pessoal? Não é coisa simples, hein? O dom de línguas é falar idiomas estrangeiros sem ter estudado. Por favor, Atos capítulo 2. É o melhor exemplo do dom de línguas. Isso aqui não tem nada a ver com linguagem dos anjos. Isso aqui não tem nada a ver com linguagem incomensurável, incompreensível, ininteligível aos ouvidos humanos. São idiomas humanos, falados por pessoas que nunca estudaram. Por quê? Porque foram abençoadas com esse dom pelo Espírito Santo. Versículo 5 de Atos 2. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí, falando inclusive vários deles pescadores? Não eram homens como Paulo, como Apolo e outros que tiveram acesso, aos centros universitários acadêmicos da época? Eram homens simples, homens, do dia a dia, do cotidiano. E como os ouvimos falar, cada
cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Aconteceu em Atos 2, o inverso do que aconteceu em Gênesis 11. Quando os homens quiseram ficar encastelados numa torre, quando a ordem do Criador é: espalhem-se pela terra, multipliquem-se, povoem, certo, esse mundo, vamos colonizar, habitar a terra. Eles: não, vamos ficar aqui no nosso mundinho, está muito gostoso aqui. O que Deus fez? Confundiu o idioma, confundiu a comunicação, distribuiu muitos idiomas entre eles, e eles não conseguiam se comunicar. Por quê? Porque não tinham o dom de interpretação de línguas. E desde Gênesis 11 é um sufoco danado aprender outro idioma. Aqui em Atos é o contrário. Homens que nunca haviam estudado idiomas diversos passaram a falar, e aqueles que estavam aqui tiveram a capacidade de ouvi-los no seu próprio idioma. Voltando a 1 Coríntios 12, vamos aqui, versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Ora, quem é o apóstolo, segundo a Bíblia? Apóstolo, segundo a Bíblia, e Atos capítulo 1, deixa isso muito claro, certo? Quando tiveram que substituir ou ocupar a vaga deixada por Judas, o traidor, apóstolo era aquele que tinha acompanhado pessoalmente, visto e acompanhado o ministério de Cristo, e havia sido testemunha ou testemunhado a sua ressurreição. É interessante que os apóstolos, que estavam ali, os 11 reunidos, aplicaram esse critério e chegaram só ao nome de duas pessoas, José e Matias. E aí jogaram as sortes da época, certo? E escolheram Matias como novo apóstolo. Quer dizer, esse é um dom que é impossível que se manifeste fora da época bíblica. Por quê? Porque não existe ninguém vivo que tenha acompanhado o ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar? Mestres, versículo 28 diz, ou em segundo lugar, profetas, já explicamos em terceiro lugar. Mestres são as pessoas que têm um dom do ensino. É interessante que o capítulo 18 de Atos, que menciona Apolo, menciona que quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Muito provavelmente Priscila e Áquila, porque Apolo só tinha conhecimento do batismo de João, ainda não tinha ouvido falar do batismo no Espírito Santo ou do Espírito Santo. E Priscila e Áquila apresentaram e aprofundaram o conhecimento de Apolo. Quer dizer, Priscila e Áquila tiveram a capacidade de ensinar a uma pessoa que era muito versada nas Escrituras. O texto também menciona, certo? Depois, operadores de milagres, já mencionamos, já comentamos. Depois, dons de curar, já comentamos. Socorros. Muito provavelmente, certo? Esse é o dom de misericórdia. E qual é o melhor exemplo do dom de misericórdia? O bom samaritano, aquele que foi, o personagem da história contada por Jesus, o bom samaritano. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem ferido, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas o vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. A igreja precisa tanto de pessoas que tenham dons de expressão verbal, que possam ensinar, que possam aconselhar, que possam falar publicamente das Escrituras, como de pessoas que trabalhem com as mãos, que estendam a sua mão, que visitem, que abracem, que exerçam misericórdia na prática. O texto também menciona governos, é o dom de administrar. Em Romanos 12, o que preside, Paulo fala, faça-o com diligência. Muito provavelmente Tiago, coluna da igreja de Jerusalém, em Atos 15,
tinha o dom de administração, o dom de governo. Por quê? Porque Tiago era um líder, era, o principal líder da igreja de Jerusalém, a primeira igreja da época, certo? Houve o concílio, aquela Assembleia de Jerusalém, falaram vários irmãos, falaram, certo, os que eram do partido dos fariseus, falaram Pedro e Barnabé, falaram muitos, a Assembleia estava incendiada, mas foi com a palavra de Tiago, que interpretou uma profecia de Amós, que a discussão acabou. O texto termina, irmãos, nos conclamando, procurai com zelo os melhores dons. Pastor, quais são os melhores dons? São aqueles dons que alcançam o maior número possível de pessoas. Já lemos capítulo 14, quando Paulo fala do dom de profecia, ele faz um contraste com o dom de línguas, que era o dom do frenesi na igreja de Corinto. E Paulo diz o seguinte, versículo 2 do capítulo 14: quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Ou seja, se você ainda não descobriu o seu dom, se você está na procura, ore a Deus, pedindo que Deus mostre a você qual é o seu dom e você possa abençoar o maior número possível de pessoas. Esses são os melhores dons, aqueles que nos fazem servir mais a igreja. Para terminar, rapidinho, já vimos o que é dom espiritual. É uma habilidade concedida pelo Espírito Santo para que o crente ou os crentes abençoem, edifiquem as demais pessoas. Já explicamos a natureza dos dons. E antes de falar dos benefícios espirituais, normalmente quando a gente fala esse assunto, aborda esse assunto, as pessoas perguntam: pastor, os dons são para todas as épocas ou não? A gente pode esperar a manifestação, por exemplo, do dom de cura, ou dos dons de curar, de sanidade, a operação de milagres para a nossa época? Irmão, irmã, você já sabe, os dons são dados por Deus, que distribui segundo o seu querer. Capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. A questão não é se Deus pode manifestar dons da época bíblica hoje, mas sim se Ele quer manifestar. Entendem a diferença? É interessante que nessa mesma epístola, Paulo diz assim: não proíbam o falar em outras línguas, mas julguem, que seja isso feito com critério. Só pode falar em língua se houver o quê? Intérprete. Se não houver intérprete, o irmão que tem um dom fique caladinho. Então, biblicamente falando, nós não encontramos fundamento, um texto ou alguns textos que digam assim: existem dons que não vão se manifestar. Nós podemos inferir à luz da Bíblia, por exemplo, que o dom do apostolado não existe mais, pelas razões que foram expostas. E nós não temos, ao longo de 2000 anos de história da igreja, preste muita atenção nessa parte, redobre a atenção, exemplos de homens ou mulheres que tiveram o dom de realizar milagres, como Elias, Pedro e Paulo tiveram. Os dons de cura, como Pedro teve. Vou colocar o assunto de outra forma. Vocês aqui conhecem pessoas que têm o dom de governo espiritual, que têm o dom do ensino. Conhecem pessoas que têm o dom do ensino. Vocês conhecem pessoas que têm o dom de misericórdia, de serviço, certo? Diáconos. Quantos aqui conhecem uma pessoa que tem um dom de cura? Que faz o que Pedro fez. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Levanta e anda. Quantos aqui conhecem pessoas em nossa época que conseguem realizar ou repetir feitos semelhantes àqueles que Moisés realizou no Egito? O que Elias fez? Ressuscitar o filho da viúva de Sarepta. Vocês conhecem alguém aí? Por favor, nesse momento, pode interromper aqui, pastor, eu conheço. Me diga o nome e onde está.
existe alguma publicidade questionável sobre homens e às vezes até mulheres que dizem possuir esses dons extraordinários. Mas quando uma boa investigação, uma boa pesquisa é feita, nós não encontramos, fora da época bíblica, exemplos de homens e mulheres que realizaram o que alguns apóstolos fizeram e o que alguns profetas no Antigo Testamento realizaram. Entenda mais uma coisa, ninguém está dizendo aqui que Deus não pode realizar um milagre. Ninguém está dizendo aqui que Deus não pode realizar um milagre. O que está sendo dito aqui é que nós não temos evidência de homens e mulheres que tiveram os dons como alguns apóstolos tiveram. Dá para entender a diferença ou não? Deus é Deus sempre, Ele não muda. O mesmo Deus que atuou na época do Antigo Testamento, na época do Novo Testamento, é o mesmo Deus a quem nós cultuamos. Ele é imutável. Agora, o fato de Deus ter agido de uma época, de uma forma, o obriga a agir em todas as épocas da mesma forma? De maneira alguma. Por isso é que o Espírito Santo, que é Deus, diz aqui no versículo 11, que o Espírito distribui como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, é Deus que decide quando e como Ele dá o dom. Benefícios dos dons espirituais, e com isso a gente termina. Quando a igreja, quando nós, filhos e filhas de Deus, entendemos essa doutrina, esse ensinamento, e colocamos em prática, duas situações são evitadas ou deixam de acontecer na vida da igreja. A primeira delas, a autodepreciação, a autocomiseração, a autopiedade. Eu sou um pobrezinho, ou sou um coitadinho, tenham pena de mim. Esse alegado, ou essa tentativa, de apresentar um complexo de inferioridade. Notem o versículo 15. Se disser ao pé, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, certo? O pé é importante mesmo que não seja mão. Pastor, eu queria o dom do ensino. Meu irmão, você pode até orar, mas quem concede, quem determina é o Espírito Santo. Se Deus decidiu te colocar como aquele que vai realizar o ministério de misericórdia, amém, meu irmão, louve ao Senhor por isso. Se Deus te colocou para exercer o dom de governo na vida da igreja, amém. Não se preocupe em colocar condições para você servir na igreja, preocupe-se sim em cumprir a vontade do Senhor na sua vida, para que você possa realizar um ministério, e esse ministério possa dar frutos, e abençoar muitas pessoas. Então, quando os dons são entendidos, são descobertos e exercitados, eles evitam o perigo, a possibilidade de autodepreciação. Eu não sou importante. Você é importante sim, rapaz. Você é importante sim, minha irmã. Por quê? Porque você é filho de Deus. Você foi eleito, você foi escolhido, você recebeu o Espírito Santo, você faz parte da família do Senhor, você faz parte de uma família que valoriza a comunhão, que mesmo defeituosa, que mesmo com pecados, porque todos temos, essa família aqui é abençoada por Deus, é usada pelo Senhor, e vidas têm sido alcançadas por esses pecadores e pecadoras que estão aqui, apesar de nós mesmos, não é verdade? Outra bênção, outro benefício, já falamos da autodepreciação. O outro benefício é evitar a autovalorização. Versículo 21 do capítulo 12. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Ou seja, nem a autodepreciação, nem a autovalorização. Eu sou mais importante aqui, viu? Por quê? Porque eu tenho o dom pastoral. Porque eu tenho o dom de ensino, e você tem um dom de misericórdia. Vai servir lá atrás. Não é por aí, meu irmão. Não é por aí, querido. Se você tem entendido, ou é tentado entender assim, você não entendeu absolutamente nada. Você está absolutamente equivocado. A pessoa que serve ali na porta da igreja, na entrada da igreja, é tão importante aos olhos de Deus,
como aquela que serve, que atende aqui no púlpito, aquela pessoa que serve ali na mesa de som, aquela pessoa que está ali trabalhando discretamente. É interessante, a oferta da viúva pobre, essa oferta foi muito valiosa, mencionada na Bíblia. Por quê? Porque foi entregada de coração. Outra bênção, outro benefício: todos participam da edificação da igreja. Edificação mútua, mutualidade, fortalecimento da comunhão, sabendo, se eu sei que tal pessoa tem o dom de misericórdia, ou o dom de governo, ou o dom de serviço, ou o dom do encorajamento, ou exortação, ou o dom da sabedoria, ou do conhecimento, eu vou procurar a pessoa que vai me ajudar, procurar me ajudar, e vou poder indicar ela para outros irmãos na igreja. Ou seja, saber, descobrir, colocar em prática os dons geram um equilíbrio saudável na igreja. Evitaríamos a ociosidade, por um lado, e a fadiga, muito trabalho nas costas de poucas pessoas na igreja, ou a centralização na pessoa do pastor, ou a expectativa de que o conselho resolva tudo, ou a junta diaconal resolva tudo na vida da igreja. Às vezes, irmãos, eu espero que não seja o caso aqui da Igreja do Cruzeiro, o que nós vemos na comunidade cristã são 10, 15% da membresia trabalhando por 100%, e outros 80, 85% na plateia, no auditório, na arquibancada, vendo a banda tocar. Não é por aí não, irmão. Essa doutrina é maravilhosa, porque através dela a gente se dá conta que tem espaço para todo mundo na igreja. Pastor, é que eu gosto de receber, venha a nós o teu reino, eu gosto de ser servido, atendido, querido. Mas bem-aventurado é dado o quê? Receber. Portanto, dom é essa habilidade espiritual concedida por Deus para a edificação da igreja. Esse é o fim proveitoso. Já vimos a natureza dos dons e os benefícios dos dons. Pastor, termino o sermão agora. Como descobrir, pastor, meu dom? Ou os dons, né? Porque às vezes a pessoa recebe mais de um dom, e aquele a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Eu quero lhe dar 4 conselhos, 4 recomendações para que você descubra e exercite para a glória de Deus e a edificação da igreja o dom ou os dons que Deus já reservou para você. Tiago capítulo 1 fala que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus, meu irmão. Dobre os joelhos, clame ao Senhor, para que Ele revele a você, certo? Para que Ele demonstre a você, para que Ele mostre a você em qual área, qual é a função, qual é o espaço que Ele quer que você ocupe na igreja, qual é o seu dom ou seus dons. Esse é o primeiro conselho. Peça sabedoria a Deus através da oração. Segundo conselho, estude a Bíblia. Jeremias descobriu o segredo da profecia de Daniel estudando a Bíblia. A pessoa que tinha todos os dons de maneira perfeita foi Jesus Cristo. Não houve diácono como Jesus, não houve professor como Jesus, não houve pessoa tão sábia como Jesus, não houve administrador como Jesus, não houve homem tão preparado para o ministério como Jesus. Estude a Bíblia, estude a vida de Jesus, para que você possa ter mais elementos para descobrir qual é o seu dom. Terceiro conselho, busque aconselhamento. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há o quê? Sabedoria. Existem pessoas na igreja, graças a Deus, que já descobriram seus dons. Converse com elas. Elas podem te ajudar nesse sentido. Último conselho, trabalhe, sirva em qualquer espaço, em qualquer função, em qualquer situação. Pastor, mas eu não descobri meu dom. É trabalhando que você vai descobrir. A Bíblia diz em Atos 13 que Paulo e Barnabé serviam a igreja de Antioquia. E enquanto eles serviam, o Espírito Santo revelou: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra a qual os tenho chamado. Enquanto eles trabalhavam. Reverendo Ronaldo Lidório, missionário por muitos anos em Gana, de 1993 a 2002.
Depois você pode buscar livros escritos pelo próprio pastor Lidório, para você ter uma ideia da obra extraordinária que Deus realizou por ele ali em Gana. Deus converteu milhares de pessoas ali. Ele chegou ali em Gana, entre os concombas, nem sequer a língua, o idioma dos concombas estava grafada, ou seja, registrada. Ele teve que aprender a língua, grafar, criar uma gramática, um dicionário e ensinar aos falantes da língua a escrever a sua língua. Abriu clínica, abriu escolas, algumas hoje mantidas pelo próprio governo de Gana, certo? E hoje a igreja de Gana, ou já há alguns anos, é autossustentada, ou seja, são os próprios ganenses, os crentes convertidos em Gana, que tomam conta da igreja. Deus realizou um ministério maravilhoso, extraordinário, através do pastor Ronaldo Lidório. Mas o ponto que eu quero destacar é o seguinte: em 1987, entre 1987 e 1988, ele foi servir como ajudante de missionário na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, na África. Ele queria ter contato, aprender com missionários que já estavam trabalhando com povos não alcançados. E o que ele fez ali na Guiné-Bissau e em Cabo Verde durante um ano? Não fez outra coisa senão auxiliar. Fez toda a obra, qualquer coisa que os missionários experientes pediam, ele fez. E ali ele teve certeza do chamado transcultural dele. Foi servindo ao Senhor que ele pôde ter a certeza, a convicção do ministério que Deus queria realizar. Pergunte ao pastor, pergunte ao pessoal da junta diaconal, pergunte ao pessoal do departamento infantil, onde eu posso ajudar, como eu posso colaborar, eu quero servir, porque é durante o ministério, durante o serviço, que Deus vai mostrar, vai direcionar a área específica na qual Ele quer te usar na vida da igreja, para a glória dEle, para a edificação da igreja e para que os demais eleitos sejam alcançados. Amém.